Agora no programa nós vamos entender como é que funciona uma força-tarefa do Corpo de Bombeiros. No fim de semana teve muita mobilização, por exemplo, por conta do ciclone que atingiu o sul. Fortes ventos, fortes chuvas, muita chuva, causaram alguns estragos. E a gente vai entender porque as forças-tarefas acontecem no Brasil todo e as equipes são mobilizadas, né, em todas as regiões. Eu recebo no estúdio o capitão Felipe Daniel, comandante do quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Içara e comandante da força-tarefa do 4º Batalhão de Bombeiros Militar, que fica sede aqui em Criciúma. Ele tem experiência em grandes ações de suporte, como enchente no Rio Grande do Sul e também incêndios florestais no Mato Grosso. Boa tarde, capitão, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Capitão, o que é uma força-tarefa dos bombeiros? A força-tarefa ela é um grupo de resposta a desastres. Né? Então, no Corpo de Bombeiros, a nossa força-tarefa ela foi fundada em 2011 né, para atuar nessas respostas, né, com a finalidade de potencializar a atuação em resposta aos desastres climáticos que acontecem aqui no estado. Sim, são bombeiros específicos, recebem treinamento, é uma equipe, no caso você é o comandante aqui da nossa região do 4º Batalhão, que recebe todo o treinamento para isso. Isso, os membros da Força Tarefa são bombeiros que têm uma qualificação especializada, né, tanto de combate a incêndio florestal, tem curso de busca e resgate em áreas colapsadas, deslizamentos. Também a gente tem o resgate e salvamento em enxurradas, inundações. Né? E também a gente faz a busca terrestre. Né? São esses cursos básicos de especialidades que os membros da Força Tarefa têm. Sim, é muito importante, né? E você é o comandante então aqui do Sul, né? Você além de ser comandante do quartel, né, Içara, também você comanda a força-tarefa aqui da nossa região. Isso, exatamente. A gente tem as forças-tarefas, elas têm em cada batalhão, né, cada região, existe uma força-tarefa. Então são 15 batalhões distribuídos pelo estado, cada um tem a sua própria força-tarefa. Então eu estou à frente da força-tarefa aqui do Sul, né, do 4º Batalhão. E também sou comandante do quartel de Içara, né? Mas em termos de força-tarefa, então eu faço essa organização logística, né? E são momentos específicos, né, pessoal? Por exemplo, a gente teve, isso aí são as imagens do Rio Grande do Sul, né? É da enchente? Isso. O tornado, tá? O ciclone, enfim. Nós tivemos esse fim de semana, por exemplo, o trabalho de vocês. Como é que vocês atuaram? Como é que vocês atuam diante de um ciclone? Isso. Primeiro a gente tem toda uma preparação, né? Antes do evento. Então, conforme a Defesa Civil vai nos atualizando com as previsões de clima e determinadas regiões, a gente vai ter uma mobilização. A gente tem 4 fases de mobilização. A fase de alerta, quando a gente fica sabendo que vai acontecer um evento, então a gente já começa a fazer a montagem dos equipamentos, a revisão dos equipamentos nos quartéis. Depois a gente passa para a situação de sobreaviso, que é quando o bombeiro militar ele já precisa ficar na sua casa, organizando os materiais pessoais que eles têm, pode ser chamado a qualquer momento, né? Ele já organiza a sua rotina dentro de casa. E depois tem a fase de prontidão. A prontidão é quando esse bombeiro militar da força-tarefa, ele precisa já ir até o quartel, já deixa todos os equipamentos, viaturas, motosserra, bote, deixa tudo pronto e até a fase de acionamento, que o acionamento é quando já desloca para a ocorrência. Nesse último final de semana, a gente já ficou de prontidão no quartel desde sexta-feira às 2 horas da tarde, aguardando para ver se tinha alguma ocorrência. No caso aqui nós tivemos o ciclone, tornado, teve algum tornado aqui no nosso sul, na nossa região? O tornado foi na região oeste, lá de Xanxerê, né, no Paraná, que a gente ontem, inclusive, a gente falou com o pessoal da Epagre, eles explicaram tecnicamente toda a parte do tornado. Mas é que o vento foi muito forte. Foi. Né? Ao todo, o bombeiro atendeu mais de 300 ocorrências relacionadas a ventos e chuvas só nesse final de semana. Então, é destelhamento, árvore, alguém ferido, alguma situação assim? Foram bem pontuais, né, mas a maioria aqui, principalmente na região sul, né, foi mais de árvores que caíram, destelhamentos, foram algumas coisas assim. Sim. E a gente faz essa desobstrução de vias também. Sim. Esse tipo de situação é bem importante. Santa Catarina ela está um pouco na vanguarda com relação ao resto do país, até por conta de vários fenômenos que já ocorreram. O próprio furacão Catarina, né? Sim. Na época não tínhamos essa estrutura de força-tarefa, porque foi em 2004, 2011 você falou que começou. Isso. Mas acabou dando um treinamento meio que forçado a vocês também, né? Isso. Desde
do furacão Catarina, teve enchentes no norte do estado em 2008, Sim, 2011. Blumenau, né? Então, assim, por isso que o bombeiro começou a se especializar, a ter equipes de pronta resposta e com especialização, né? Então, como elas estão distribuídas em várias regiões, acontece um evento climático aqui no sul, já tem a própria força-tarefa daqui do sul, né, da região. Mas não precisa de deslocamento de grandes centros, senão você já tem. Já tem uma aqui e já tem as forças-tarefas limítrofes, né, que já atuam também como auxílio, né? Então, elas conseguem chegar em poucas horas no ambiente que foi sinistrado, né, da ocorrência. Agora, como é que foi no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul, a gente ficou sabendo do alerta climático que tinha, então a gente já fica também pensando aqui, né, o que pode acontecer aqui, e as equipes já ficaram de prontidão, esperando, né, o comando geral autorizar junto ao governador para deslocar ao Rio Grande do Sul. Para deslocar, daí vocês deslocaram, né, algumas imagens que temos aí, ó, o pessoal está acompanhando, né, deslocamento de barco, realmente uma tragédia, né, capitão Felipe, porque, né, foi uma situação que realmente nunca tinha ocorrido assim naquela região desse jeito, né, no nosso sul. Talvez o país. Geralmente é um desastre muito grande, né, que as forças locais elas não conseguem dar conta sozinhas, né? Então é necessário que tenha. E o que vocês faziam de barco ali? A gente faz o resgate de pessoas. A gente faz os resgates, né? Atua praticamente em resgate. E a gente também atua também na fase de ajuda humanitária também. Desde 2015 a gente já tem o Batalhão de Ajudas Humanitárias aqui em Santa Catarina, já prevendo o pós-tragédia, né? A gente também atua também. Para também ajudar, tipo, assim como o Exército, que a gente vê que eles também fazem esse trabalho de ajuda humanitária, ajuda na reconstrução, né? Isso tudo. Isso, a distribuição de donativos, recebimento, né? A parte logística a gente ajuda bastante, a reconstrução das cidades, a limpeza das ruas, porque depois que a enchente vai, fica aquela lama. Então, a gente utiliza os nossos caminhões para fazer a limpeza também. Agora, incêndio, né? Quando fala em bombeiro também, a gente pensa em combate ao incêndio. Nós tivemos aquele, né, que atingiu quase o Brasil todo, que foi aqueles incêndios de Mato Grosso. Do Pantanal. Você chegou aí para lá? Eu não cheguei aí para lá. Mas a força-tarefa foi? Foi equipes aqui de Santa Catarina, uma equipe também foi aqui do Sul aqui, e a gente atua de forma de revezamento também. Então, todos que participam da força-tarefa, eles têm essa especialidade de combate a incêndio florestal. Então, ela precisa ter uma técnica, precisa ter uma noção de como que é a propagação do incêndio nesse tipo de ambiente, né, para ter segurança. Vocês fazem esse combate de incêndio, por exemplo, florestal, como é que é o nome do termo lá nos Estados Unidos? Headshot, alguma coisa assim? Se combate fogo com fogo. Tem essa técnica também utilizada aqui? Tem essa técnica também, porque a gente faz como se fosse aceros, né? Que você coloca fogo, no início ele vai estar pequeno, então você deixa queimar enquanto ele está pequeno e ele vai criar um bolsão ali, né? Que quando vem um corredor, para que quando vem o incêndio de grande proporção, ele vai parar ali. Eu assisto muito filme assim, ó. Viu? Eu já tô treinada nisso aí. Fazer um treinamento junto aí. Não é? Mas é muito importante, capitão Felipe Daniel, porque assim, a gente sabe como a gente está seguro e como essa capacitação de vocês também proporcionam aí ajudas pelo Brasil todo, né? A gente sabe que isso é importante, né? Sim, a grande capacidade de mobilização que a gente tem, né? Quando tem um estado de alerta, os integrantes eles já se mobilizam, já são voluntários, né, para atuar. Então a gente tem, além da especialidade, tem essa vontade dos próprios bombeiros de atuar e estar ajudando, né? Em qualquer parte do Brasil aí também e Santa Catarina. Parabéns! Adoramos ficar bem informados sobre isso. E quando é que começa a Operação Veraneio aqui? Agora, já está todo mundo pronto lá para ir para a praia? Já estamos em andamento, né? Colocando os postos guarda-vidas, né? E fazendo o treinamento de novas turmas de guarda-vidas que vão atuar agora nas próximas semanas. Aí já vai ter alguns postos abertos e para fazer a prevenção de salvamento aquático. Que legal. E Sara, né, que fica ali, né, bem posicionada perto do Balneário Rincão, que é um dos mais frequentados do nosso sul. Capitão Felipe Daniel, comandante, então, do quartel aqui, Sara, dos Bombeiros e Sara, também dessa força-tarefa que temos aí no 4º Batalhão. Parabéns e volte sempre. Obrigado.